pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Márcia, diretora e coordenadora do Instituto Livres. E nós vamos começar a ter uma série de aulas sobre a redação do Enem 2026. E isso, nós vamos ter várias aulas. Hoje eu vou começar com uma pequena introdução para você entender um pouquinho sobre a redação do Enem, que é aquela coisa assustadora, né, para todos os alunos aí do ensino médio. Então aqui vou tentar ajudar vocês um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura da redação. Imaginamos que a redação seja uma casa. Antes de você construí-la, você precisa saber o esqueleto, né, da estrutura, do mapa da arquitetura, do arquiteto que projetou aquela estrutura. E nós vamos construir ao longo desses meses para você chegar afiadinho. Espero que você seja 900 mais. E quem sabe eu vou ter a alegria de você ser 1000. Então vamos lá. Antes de começar a falar sobre a estrutura, a redação do Enem, ela é uma redação dissertativa argumentativa. Isso, você recebe um tema. O ano passado foi as perspectivas dos idosos na sociedade brasileira. E aí você vai receber um tema, geralmente é tema sociocultural, sobre coisas que acontecem no Brasil, pode ser sobre saúde, educação, variados temas, que isso a gente vai ver mais pra frente, tá? E aí, nós vamos ter que saber aí qual que é a estrutura, o esqueletinho dessa redação. Então, o esqueletinho é bem simples, por enquanto, depois a gente vai estudar um por um. Primeira coisa é introdução. O que nós fazemos na introdução? A redação do Enem, 4 parágrafos, parágrafo bem escrito. A linguagem é a língua formal portuguesa. A gente vai usar a língua formal e nós vamos aprendendo isso durante as nossas aulas. E na introdução você vai apresentar o tema que foi proposto, isso, mais sua tese e mais a sua opinião. Qual a sua opinião? A minha opinião é o que você vai defender, né? Principalmente nos 2 parágrafos ali, o que você vai defender. Então a introdução ali, umas 6 linhas, você vai começar apresentando o tema, contextualizando, falando qual é a problemática tal, trazendo a sua tese ali, né, colocando por que não está funcionando, ou se está funcionando, ou se você acha maravilhoso, ou se você não acha. É isso, é como se fosse, te desse um tema para a gente discutir, né, o que cada um acha, que você vai colocar isso no papel. Primeiro, introdução. E depois vai ter desenvolvimento 1, segundo parágrafo. O desenvolvimento 1, você vai trazer a ideia principal, você vai trazer repertório, que eu vou falar com vocês o que é repertório, que nós vamos precisar de ter repertório para várias situações sociais, né? Por exemplo, nós vamos falar sobre educação, eu tenho que saber o que o Ministério da Educação diz. Nós vamos falar sobre o que é ensino médio, nós vamos falar sobre EJA, nós vamos falar sobre educação infantil, o que ele nos propõe. Então, nós temos que ter muito repertório. Livros, filmes, dados históricos, dados contemporâneos, e tudo isso você tem que ter certeza e ser verídico. É muito importante, tá bom? Primeiro, desenvolvimento. O segundo, um novo repertório, que é o 3º parágrafo, um novo repertório, uma nova ideia, explicação e dando exemplo. Não adianta se só jogar o repertório lá e não explicar. Você vai ter que explicar, dar exemplos, tá bom? E também o 4º parágrafo, que é a conclusão. Nessa conclusão,
eu digo que a gente tem que fazer um plano de ação. Você tem que trazer aí, apresentar uma intervenção para o que você trouxe, para os desenvolvimentos, sua tese, seus argumentos. Então, nós vamos falar sobre educação. Por exemplo, o tema lá que o Enem trouxe é sobre educação. O que nós vamos fazer? Quem que vai? Primeiro, quem? Governo federal, com quem? Com o Ministério da Educação, com quem mais? Com os professores da rede pública, da rede privada e já temos aí os agentes. Como que a gente vai fazer isso? Como? O que vai ser feito? Né? O que você vai fazer? Quais são os meios que você vai fazer? E depois disso também, como você vai desenvolver tudo isso? Tá? Com o governo, primeiro você governa, aí juntamente com quem? Com a sociedade, palestras, mídias, investimentos do Fundeb na educação e barará, porque senão não dá tempo, gente. E aí depois você vai trazer a finaleira, que é com qual finalidade, para que você vai fazer esse plano de ação. Essa é uma intervenção para que haja mais igualdade na educação brasileira, para que os brasileiros tenham acesso à educação, e assim vai. Nós vamos construindo ao longo das nossas aulas, nós vamos construindo esse esqueleto. E também quero falar para você que a redação do Enem é avaliada por 5 competências que nós vamos falando durante as nossas aulas. E daí, cada competência vale 200 pontos. 200 pontos e 200 vezes 5 dá 1000. Até chegar no ponto. E vocês fizeram a aula aqui com a professora Márcia. Nós vamos falar de maneira simples, didática, para você entender e para você elaborar e para você ter repertório para vários tipos de assunto sociocultural que o Enem pode trazer. E também vou trazer os mais fortes que eu acho que são durante as nossas aulas. Na próxima aula a gente vai ensinar vocês como começa fazendo uma introdução. E nós vamos fazer junto aqui. Eu vou virar a câmera depois para a lousa e nós vamos fazer a introdução junto. Então é isso que eu quero que vocês saibam nessa primeira aulinha, só para engajar vocês aí. E eu tô com uma sede, uma vontade, eu tô escrevendo redação, gente. Tô escrevendo porque esse ano eu decidi que não ia fazer o Enem, mas no ano que vem eu vou para essa prova. Mas eu tô aqui assim, muito motivada para ensinar vocês. Então aí, veja de novo esse vídeo, pega caderno, lápis, caneta, borracha e coloca aí estrutura da redação do Enem. 4 parágrafos: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. E na próxima aula a gente vai desenvolver a introdução, tá bom? Te vejo na próxima aula. Um beijo e até a próxima!